Você sabe o que é desenho universal? E por que isso é tão importante para o seu condomínio? Para falar sobre desenho universal, hoje a nossa convidada é a arquiteta Sheila Matar, arquiteta urbanista, Master em Arquitetura. Muito bem-vinda, Sheila. Muito obrigada, Miriam. A gente sabe a tua influência aí com os condomínios, com os arquitetos também, sempre contribuindo com o conteúdo. Mas antes de a gente falar o que seria esse desenho universal, acho que você tem uma pergunta para o pessoal que está assistindo. É bem interessante pensar o seguinte, seja você síndico ou morador, o seu condomínio é bem-vindo para todos? E o que seria esse todos? A gente vai falar um pouquinho de norma, vai falar de alguns itens principais, algumas coisas que provavelmente, talvez os síndicos ainda não estão sabendo. Enfim, vamos seguir um roteiro aqui, porque alguns assuntos, alguns itens não podem ficar de lado, mas hoje a pergunta é sobre a acessibilidade. Se ela, principalmente edifícios residenciais, edifícios existentes, a gente vai trazer um conteúdo também para falar sobre edifícios comerciais, o trabalho com as construtoras, mas especificamente da acessibilidade para os residenciais. O que seria acessibilidade? Seria só para as pessoas cadeirante? Quais itens a mais, sei? Quando se pensa em acessibilidade, normalmente se acha que é exclusivo para quem tem necessidade especial, e não é. É para todas as pessoas. Por quê? Quando um ambiente ele está preparado para receber uma pessoa com deficiência, ele também está preparado para uma pessoa que não tem deficiência. O contrário, não. Se a gente tem um ambiente que não foi pensado para quem tem deficiência física, e todos os tipos de deficiência, ele só serve para as pessoas que realmente não têm. Então já é um ato de exclusão. E aí, só para citar algumas situações, então assim, porque na verdade quando se fala, vamos falar de rampa um pouco também, né, que geralmente é um dos principais desafios. A rampa envolve espaço, muitas vezes os condomínios não têm um espaço. Pode passar alguma dica em relação às rampas em primeiro lugar? Eu vou primeiro fazer uma breve explanação do que se trata desenho universal, né? Dentro da arquitetura, o desenho universal é um espaço físico onde realmente cabe o maior número de pessoas, atende o maior número de pessoas e cada necessidade de cada pessoa. Então, por isso está diretamente relacionado à norma, né, 9050, que é a norma de acessibilidade. Essa norma que teve alguns ajustes? Sim, essa norma teve, recentemente ela teve uma atualização que foi agora em 2020. É bem recente aí. Então assim, quando a gente fala das rampas, que é realmente o maior desafio que a gente vê, é obrigatório? Uma coisa importante também, quando se fala em acessibilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é a pessoa com necessidade física, um cadeirante. Só que cadeirante, existe um leque de cadeirantes, né? E o que a gente está falando? A gente está falando de uma senhora idosa que usa cadeira de roda momentaneamente, porque fez uma cirurgia, porque sofreu um acidente, né? Ou uma idosa também que precisa de cadeira de roda para o resto da vida. A gente está falando de um cadeirante que é um atleta, a gente está falando de um cadeirante que é uma criança. Então, assim, dentro desse ramo, existe assim, uma infinidade de situações. E a função da rampa é que muitos síndicos e condôminos questionam por que a rampa é tão longa. E isso toma um espaço do condomínio, que tira às vezes floreira, às vezes tira uma área útil do condomínio, até porque a rampa ela tem que começar antes, quer dizer, a calçada tem que ficar livre, fica dentro da área do terreno a ser construído, jamais para cima da calçada, embora a gente veja pela cidade muita coisa errada. Inclusive, sobre a inclinação, a pessoa com cadeira de roda, se ela tiver autonomia de ela própria empurrar sua cadeira de roda, a inclinação tem essa função, é para que ela faça com menos esforço possível e consiga se locomover para dar dignidade à pessoa humana, né? E normalmente nesses edifícios que são existentes, então seria uma porcentagem de inclinação para os edifícios novos e para os edifícios existentes um pouco Por norma, o ideal é 8,33%, né? Isso é um cálculo que fica bastante longo. Muitas vezes é feito um cálculo de, por exemplo, 1 metro vai dar uma rampa gigantesca, 1 metro de altura que 5 degraus já resolveria. E a rampa fica gigantesca, né? Para situações onde a construção já existe e que realmente a gente não tem como chegar não tem espaço físico para isso, é admissível até 12%. E em muitos casos a plataforma elevatória também é um recurso que
que às vezes é o que tem como colocar, né? Isso, substitui, né? Porque tu precisa de uma área infinitamente menor, 1,5 m por 1,5 m, até a altura de 1 metro. Me parece que até 1 metro é possível. Esbarra normalmente no valor, né? O valor, uma plataforma elevatória fica em torno de 18 a 22 mil reais. Tem que ver com a situação de pandemia, que as coisas aumentaram bastante o valor. Isso eu estou falando de valor do ano passado, tá? Pode ser que tenha aumentado bastante. E outra situação também que é importante para emplacar, digamos assim, o síndico levar isso para uma assembleia. Ele precisa, ele tem autonomia para aprovar a acessibilidade? O síndico tem autonomia, não precisa ter aprovação de unanimidade no condomínio, tá? Porque isso aí estaria infringindo a lei. Seria um ato de discriminação. Até porque existem 2 decretos federais, né? E existe a partir da lei de inclusão, que é de 2015, isso passa a ser crime. Inclusive, eu conheço pessoas que são cadeirantes que chegam em lugares públicos, onde elas não têm acesso e elas fazem denúncia ao Ministério Público. Isso gera um processo, né? E o espaço é obrigado a se adequar. E tem alguns detalhes assim também que você lembra, que a gente pode nem imaginar em relação à acessibilidade? Tem algumas situações que são interessantes. Por exemplo, quando se fala em acessibilidade, como eu falei, a gente pensa só na pessoa com cadeira de roda, mas é uma pessoa com muleta, é uma mãe com uma criança recém-nascida, um carrinho de bebê, né? É uma pessoa de baixa visão, né? A própria pessoas com deficiência visual, existe um leque de pessoas. Tem pessoas com baixa visão, que não são totalmente cegas, tem pessoas que são totalmente cegas, tem o cego do olho vivo, que normalmente as pessoas olham e acham que não é cego, mas ele realmente não enxerga nada. Tem o cego que usa muleta, tem o cego que usa bengala, me desculpe. Então tem uma série de Então até cores e sinalização também. As cores precisam ser contrastantes para pessoas que têm baixa visão. Acessibilidade também tem a ver com braille, né? A pessoa tem que obrigatoriamente tem que ter placas em braille. Existe uma altura padrão para fazer isso também. Altura de interruptor, de interfone, quadro de disjuntores, tanto na área condominial quanto dentro dos apartamentos, ela tem que ser no mínimo de 40 para tomadas baixas e no máximo de 1,20. Inclusive, quadros de disjuntores normalmente são mais altos, interfones normalmente são mais altos, de modo geral a prática é essa, mas é obrigado a fazer dentro dessa condição. E corrimão também, né? O corrimão é obrigado, tanto a escada de emergência quanto qualquer escada que tenha no condomínio, precisa ter corrimão dos 2 lados. Os corrimãos precisam ter 2 alturas, tá? Uma para estatura mais altas e outra para nanismo, para crianças, né? E precisa, ele tem que ser contínuo, tem que ter faixas na escada, indicando justamente esse contraste para pessoas de baixa visão. A gente pode introduzir um pouco também para falar sobre as reformas, porque às vezes o síndico não consegue emplacar uma reforma, mas a reforma, às vezes não, muitas vezes ela é importante por questão do piso não ter mais acessibilidade, um piso antigo, aproveitar aí para estar implantando a questão das rampas. Aí vocês, no caso dos arquitetos, entram para fazer um master plan e visualizar tudo o que for possível para colocar o condomínio em ordem. Sim, inclusive qualquer reforma que é feita com a aprovação da prefeitura é obrigado a adaptar para acessibilidade, tá? Inclusive a gente, como arquiteto, tem que se responsabilizar no nosso RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica. Existe um campo onde a gente tem que marcar se aquela área está sendo acessível. Só marca que não é acessível se ela realmente for. Se ela não for e o arquiteto mentir, isso aí pode incorrer num processo ético dentro do nosso conselho, inclusive perder a sua carteira profissional e deixar de poder exercer a profissão. E vai de encontro a essa NBR 9050, vai de encontro e complementa a 16280, segue todos os procedimentos, tudo que o síndico tem que colocar em ordem, né, ter tudo, né, todo o histórico da edificação para um longo prazo, né. E outra situação também, Sheila, em relação ao Airbnb, né, o turismo acessível, se você puder também falar um pouco sobre isso. Existe um selo que justamente chama Turismo Acessível, onde os hotéis colocam isso no seu marketing, né, e que realmente tem que ser acessível, para que a pessoa que tem deficiência física, para que tenha acessibilidade e saiba que justamente é bem-vindo nesses locais. Inclusive, em alguns condomínios é permitido ter Airbnb, então se o próprio condomínio também atende, isso é mais um selo que a pessoa pode usar, né? E valoriza também, né? Com certeza, porque é uma questão de consciência, né? A deficiência física, principalmente, ela quando eu digo a física, a motora, é uma coisa assim muito
as pessoas acham que está muito longe da sua realidade, tá? Mas eu conheço pessoas que não tinham deficiência nenhuma, sofreu um acidente de carro, foi atropelada, ficou paraplégica. Depois de paraplégica, foi atropelada novamente. Então, assim, é uma situação que todo mundo pode espera, passar, né? Ninguém espera, pode. né? Então, e hoje você não precisa, mas pode ser que faça, enfim, uma intervenção cirúrgica e por um momento precisa. Inclusive, durante a faculdade, os arquitetos colocam pesos, por exemplo, nas pernas, para levantar a perna um degrau, para imaginar o que seria um idoso levantando a perna um degrau, que muitas vezes é sofrido realmente, né? Pessoas obesas também se inclui, na verdade, a acessibilidade inclui pessoas que a gente nem imagina, pessoas obesas, analfabetos, né? Porque a gente pensa, o analfabeto não tem deficiência física, mas o analfabeto, ele também precisa, precisa ser intuitivo, né? A sinalização do condomínio tem que ser intuitiva. Né? É por isso que a pergunta inicial, né? Se o condomínio recebe bem todos. Sim, porque mesmo que o seu condomínio tenha uma rampa na inclinação necessária, e cadê todo o resto do que precisa, né? O cego, o analfabeto, né? Enfim, tem que contemplar todos. E isso sim é o desenho universal. Sheila, você pode citar outro exemplo também que pode ter acontecido em algum condomínio? Sim, aconteceu comigo num condomínio de alto padrão, aqui em Balneário. Simplesmente a área de lazer não tinha acesso, não tinha acessibilidade para pessoa com cadeira de roda. Se algum morador ou visitante chegasse, tinha que entrar pela garagem. Isso não dá dignidade para a pessoa. Então, e aí é uma solução extremamente simples, né? E que não foi pensado. Outra coisa, dentro do próprio apartamento, os vãos das portas eram menores, então não tinha, mesmo que eu abrisse o vão inteiro, não tinha como passar a cadeira de roda. E uma coisa interessante da atualização da norma é que a norma anterior, antes da revisão, não permitia que as folhas das portas fossem de 80 centímetros, tinha que ser de 90, as internas. E agora já pode ser de 80, porque eles consideram que a diferença da vista da porta não influencia, né? Muito bom. Sheila, gostaria de te agradecer por esse conteúdo incrível aí, que a gente estava há tempos aí para trazer aí, para ter uma arquiteta aí que é experiente também nessa área. Muito obrigada e também quero te parabenizar pelo seu trabalho. Trabalhos aí lindos que a gente tem, o pessoal pode acompanhar também. Se quiser deixar teus contatos. Eu tenho só, o Instagram é @SheilaMatar, SHILA normal, sem C, Matar com 2 T's e R no final. Muito obrigada. Para vocês também, não esquece de deixar aquele like, os comentários, se inscrever no canal, que toda quinta-feira o Condomínio traz novidades, traz inovação para vocês, síndicos e arquitetos, engenheiros, pessoal que trabalha na construção civil também. Muito obrigada.